Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje é a última entrevista com um dos piratináveis. Ontem foi o governador José Ivo Sartori, hoje é o candidato Eduardo Leite, da coligação PSDB, PTB, PP, PHS, PPS, PRB e Rede Sustentabilidade. Esta coligação que apoia o Eduardo Leite vai enfrentar a coligação de José Ivo Sartori. Mas, antes de mais nada, nós vamos à mensagem do Senac RS. A economia do Estado está melhorando. Qual a sua expectativa para 2018? A do Sistema Fecomércio RS é de mais crescimento, que o mercado de trabalho continue se recuperando e que a inflação e os juros sigam baixando. Para isso, incentivamos o empreendedorismo e a livre concorrência. Nesse ano, teremos uma nova chance de escolher. Esse é o desenvolvimento que queremos. Sistema Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar. Sabor irresistível e qualidade que não surpreende mais. Experimente as linguiças e salsichões dos Alimentos Castro, que está disponível em toda a rede Zafra. E a qualidade desde 1960. E o Cremers informa: Outubro Rosa é uma campanha destinada a alertar sobre a importância de medidas preventivas contra o câncer de mama. A recomendação do Ministério da Saúde é de que o exame mamográfico seja feito anualmente. O autoexame também é muito importante. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chances serão as possibilidades de cura. Procure um médico. Cremers, estado de alerta pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. E a Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você e para atender os seus amigos. Você encontra os melhores rótulos em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Atenção, cooperado Unicred, a antecipação do 13º é vantagem para você e sua empresa. Assim você quita o salário dos colaboradores e também resolve as despesas de final de ano, evitando descapitalização e alterações no fluxo de caixa. Converse com seu gerente e faça uma simulação. O gerente Unicred espera você. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Da equipe do nosso André Rie dos Pampas, que é um grande cantor e também um grande músico, o nosso Gilberto Schwartzman, vem a doutora Lídia Longinotti, do Instituto Oncológico Kaplan. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Kaplan, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra, criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura desta doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde.
Faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. Temos o prazer de receber aqui o segundo dos piratináveis nesse segundo turno, que é Eduardo Leite. Ontem foi o primeiro escolhido aí com as coordenadorias à ordem, que foi o José Ivo Sartori. Estava ontem aqui, hoje temos a honra de receber Eduardo Leite. Já falei da sua coligação, que é ampla aqui, né? Nós temos aí quantos partidos envolvidos? Somos 7 partidos na coligação do primeiro turno e temos mais o apoio do PROS, do Podemos, do Solidariedade e do PV agora no segundo turno. Ponto, olha aí. Então, e no primeiro turno estava o próprio PSDB, o PTB, o PP, PHS, PPS, PRB e Rede de Sustentabilidade. Eu quero dizer uma vez mais que nós não estamos aqui para revolver o passado, nem para tratar de questiúnculas outras que não seja o futuro do Rio Grande do Sul. E assim temos feito ao longo de toda esta caminhada. E são quantos anos que eu cubro a eleição? Acho que vão 40 anos praticamente, né? Então, é nesse caminho que nós vamos trilhar os nossos passos aqui no programa. Claro que tudo que poderia, se imagina assim, ser dito já foi dito, né? Todas as perguntas possíveis e imaginárias já lhe foram feitas. Então, nós vamos dar muita oportunidade ao telespectador hoje, como fizemos ontem com o seu oponente, né? Até porque tem muita gente que está dando mais atenção agora, né, para poder tomar essa decisão e, eventualmente, não assistiu às outras respostas. Embora nós já tenhamos falado sobre diversos assuntos, tem muita gente que está agora buscando as informações para poder tomar a decisão. Nós temos um tripé que, obviamente, sustenta um bom governo, que é a educação, saúde e segurança. Esse tripé hoje está invertido, né? Nós temos aí a segurança em primeiro lugar, mas tudo isso dependente das questões financeiras do Estado. Sem dúvida, e é assim a base, que nós né? queremos começar. E a pergunta é invariável: como o senhor pretende resolver a situação? De onde você vai tirar dinheiro para colocar em dia a folha de pagamento dos funcionários, gerar dinheiro para a educação, para a segurança e para a saúde? Bom, em primeiro lugar, então, me permite, embora já estivesse aqui na conversa... já começa no fogo. Quero fazer a saudação aqui, né, Paulo Sérgio, à Rede Pampa, aos telespectadores. Não, de fato, né, o tripé de serviços a serem prestados pelo Estado é esse que tu falaste: segurança, saúde e educação. Mas como base de tudo isso, né, ações de sustentabilidade econômico-financeira ou fiscal do Estado. Ele tem que ter as contas em ordem para garantir o investimento nesses 3 pontos. Não tem uma bala de prata, Paulo Sérgio, que resolva o Estado. Não é uma ação solitária que vai fazer o Estado ter dinheiro. É um conjunto de medidas que, concatenados e articulados, vão dar fôlego ao Estado para poder cumprir com a sua missão da prestação de bons serviços públicos. Então, nós temos um desequilíbrio entre receita e despesa. Nós temos que atuar sobre as nossas despesas, podendo promover a contenção dos gastos e tornar mais eficiente ações do poder público. Vou dar um exemplo. Quando eu era prefeito de Pelotas, nós remapeamos todo o transporte escolar e identificamos sobreposição de itinerários do transporte escolar e, conseguindo organizar melhor a atuação do transporte, nós economizamos R$1 milhão por ano. Vejam só no transporte escolar, deixando de haver sobreposição de linhas de transporte, numa cidade do porte de Pelotas se economizou R$1 milhão por ano. Então, sempre há espaço para tornar mais eficiente a prestação de serviços com o mesmo dinheiro que está disponível. Eu fiz lá, por exemplo, com o mesmo dinheiro que sempre existiu na educação, eu organizando melhor as contas, nós conseguimos fazer sobrar R$40 milhões na educação com o mesmo dinheiro que sempre existia para criar um programa de uniforme escolar concedido gratuitamente pela prefeitura, que não existia. Reforma e ampliação. Toda escola municipal de Pelotas usa uniforme? Todas as escolas, a prefeitura concede gratuitamente uniforme escolar para as 25 mil crianças. Obrigatório uso. Aí cada escola tem um ajuste, na verdade, do nível de exigência, né? Mas é claro que a prefeitura incentiva que ele seja utilizado, com certeza, porque é uma questão de segurança e até, como o próprio uniforme se propõe, para uniformizar, porque você tem diversas... princípio das igualdades. É o princípio da igualdade, exatamente. Senão você tem famílias lá com maior poder aquisitivo e outras crianças de famílias muito pobres, né? Então colocar em pé de igualdade. Mas enfim, o que eu quero dizer, tem espaço para redução das despesas. E você tem que incrementar a receita. Incrementar a receita pode ser feito e deve ser feito com combate à sonegação, com revisão de benefícios fiscais, mas fundamentalmente com estímulo à nossa economia para gerar
a atratividade da iniciativa privada para investimentos no Estado. O regime de recuperação fiscal, que o nosso adversário fala tanto a ser aderido com o governo federal, é importante. Ele não é um plano do Estado, ele é um plano do governo federal oferecido aos estados com dificuldades financeiras. Mas ele não resolve sozinho o Estado. Ele permite que o Estado fique um período sem pagar a conta com a União. É mais ou menos como quem está nos escutando aqui, quem está nos assistindo, tendo um problema financeiro, doméstico, no seu orçamento dentro de casa, vai negociar lá com o dono do imóvel a quem paga o aluguel para ficar um tempo sem pagar o aluguel. Vou ficar 5 meses sem pagar o aluguel para poder me reorganizar e pago depois lá na frente com juros o que eu deixei de pagar. É isso que o Estado está se propondo com esse regime com a União. É válido, mas não é isso que resolve. Não é parar de pagar o aluguel que resolve as contas em casa. É o que você vai fazer neste período para gerar riqueza e receita que te permita, quando voltar a pagar o aluguel, não colapsar suas contas. O Estado é a mesma coisa. Então, nós temos que usar essa janela de oportunidade que vai ser dada para o Estado não pagar a dívida com a União para enriquecer o Estado, gerar riqueza. E o que gera riqueza? Não é o governo que gera riqueza, é a iniciativa privada. Tem que ter uma agenda de competitividade. Não existe dinheiro público, né? Existe dinheiro privado que é colocado na mão do ente público. Essa é a frase da Margaret Thatcher lá, né? Que dizia, não tem dinheiro público, o dinheiro é seu, na verdade. De quem está nos assistindo aqui, e o Estado vai lá e toma em impostos esse dinheiro na riqueza gerada pela iniciativa privada. Então, eu preciso estimular que se gere mais receita dentro do Estado. E como é que a gente estimula? Não é por decreto, não é mandando, é criando um ambiente que gere atratividade, torne o Estado atraente para a iniciativa privada. E como é que a gente torna um Estado atraente? Reduzindo burocracia, dando mais agilidade para processos burocráticos de licenças, alvarás, investindo em infraestrutura para reduzir o custo da logística. Quem vai produzir no Rio Grande do Sul tem um custo maior de logística porque as nossas estradas estão em piores condições, as estradas não são duplicadas, são mal mantidas, o porto não funciona direito. Então, todo esse problema de infraestrutura custa para quem produz aqui, no escoamento da sua produção, impõe também um custo. E, por fim, a questão tributária. Os impostos mais altos aqui tornam tudo mais caro e também afastam investimentos. Então, nós vamos atuar sobre esses pontos. A nossa grande agenda, que nos diferencia do nosso adversário, é que o nosso adversário olha para dentro do caixa do governo. Ele quer resolver o problema do governo e do caixa do governo. Eu entendo que tem que resolver o problema do caixa do governo, mas não é só isso. A minha função como governador é resolver o problema do Estado. E o problema do Estado é maior do que o problema do governo. E o governo, querendo resolver o seu problema, jogando a conta para o contribuinte, está causando um problema gigantesco para o Estado, que se reflete também no governo. Então, vira um círculo vicioso, né? Querendo resolver o problema do caixa do governo, aumenta o imposto. Aumentando o imposto, desestimula a iniciativa privada, que deixa de gerar riqueza, que, deixando de gerar riqueza, gera problemas para o Estado em arrecadação de impostos. Ontem, a maior parte das perguntas ao candidato Jair Sartori foi relacionada aos salários, ao atraso de salários, a preocupação de todos. E aqui já se vê também que a preocupação é essa. Como é que o senhor vai fazer para que as pessoas que têm cargo público recebam em dia o seu salário? Essa tem que ser a prioridade do governo no primeiro ano, Paulo Sérgio. Porque não é só para atender o servidor público aqui que a gente está falando. É para atender o cidadão que está nos assistindo e que não é servidor público, que quer segurança funcionando nas ruas. Tem que ter segurança para quem faz segurança. Se quem presta o serviço de segurança não sabe quando vai receber, vive sob a incerteza de quando vai receber, não dá para negar que isso afeta a qualidade do seu serviço, como afeta na educação, como afeta em outras áreas. Como afeta a saúde também, por falta de repasses na saúde, que prejudicam programas de prevenção e programas da média e da alta complexidade. Então, colocar esse salário em dia tem que ser a prioridade. Então, nós vamos atuar sobre reformas da estrutura da máquina administrativa para conter as nossas despesas e poder reduzir as despesas do Estado. E vamos trabalhar no incremento das nossas receitas para promover esse equilíbrio. E ajustar a política de fluxo de caixa do governo, priorizando o pagamento dos servidores. Eu, quando fui prefeito de Pelotas, os servidores lá recebiam no 5º dia útil do mês seguinte, pois no primeiro ano do governo, colocando o pagamento do salário dos servidores como prioridade, nós puxamos o pagamento que era feito no 5º dia útil do mês seguinte para dentro do mês trabalhado, no último dia útil do mês trabalhado. Porque priorizamos, organizamos um calendário de pagamento de fornecedores, de prestadores de serviços e priorizamos o pagamento dos servidores e conseguimos com isso ajustar. E até hoje, desde então, lá de 2013, primeiro ano do meu governo, até hoje, os servidores em Pelotas recebem sempre no último dia útil do mês trabalhado, assim como nós provisionamos também todo mês as receitas necessárias para suportar o 13º lá no final do ano. A verdade é que o Rio Grande do Sul não está bem. Eu vejo o nosso adversário dizendo que está certo, né? Que o Estado está certo, que ele está certo, que está tudo certo.
Eu não acho que está certo quando fecham leitos hospitalares por falta de pagamento aos hospitais. Eu não acho que está certo quando o parcelamento dos salários chega ao seu nível recorde aí nesse mês de setembro, de outubro, em que os salários demoraram mais tempo para serem quitados, há 34 meses os servidores recebendo parcelado, e com a perspectiva de encerrarmos o ano com o 13º e a folha de dezembro pendurada, né, sem o governo honrar esse compromisso. Então, o Estado do Rio Grande do Sul precisa uma reorganização das suas finanças que este governo não foi capaz de fazer. Estou há 40 anos vinculada a este Estado, e sempre através da educação, onde todos os governantes, quando em campanha eleitoral, prometem priorizar. Ficou só no discurso. Em cada governo, cada vez mais, piorava a situação. O que o senhor vai fazer para elevar a educação do Estado? Vai fazer os mesmos que os anteriores, só com promessas? Afinal, o que o senhor fará para mudar? Cleusa Rodrigues. Cleusa, eu compreendo a tua descrença e pode ter certeza que as frustrações causadas pelos governos que se passaram são as mesmas minhas. Eu tenho as mesmas frustrações que tu tens em relação ao que se passou. E é até por isso que eu estou na política, porque eu quero dar minha contribuição para ser diferente disso que está aí. Eu costumo dizer, eu posso ser julgado não pelas minhas promessas ou compromissos assumidos na campanha, eu posso ser julgado pela minha história e pela minha trajetória. Embora jovem, eu fui prefeito de uma cidade de médio porte, que é Pelotas, e onde, apesar da dificuldade de recursos, nós conseguimos fazer uma grande ação na educação que melhorou a qualidade de ensino, respeitando os nossos professores, acoplando novos serviços e tecnologias no ensino. Servidores recebendo em dia, garantida a reposição integral da inflação para eles, aumentos reais no Vale Alimentação, novas tecnologias foram colocadas na sala de aula, laboratórios de informática, rede de internet rápida, né, com internet de alta velocidade, os uniformes que eu já falei, 20 milhões de reais de recursos da prefeitura colocados para a reforma e ampliação de toda a nossa rede de educação infantil, onde nós criamos 2.500 novas vagas, 2.400 novas vagas na educação infantil, com uma série de ações que renderam para Pelotas a maior evolução do IDEB entre os maiores municípios do estado. Para ter uma ideia, Canoas tem um orçamento que é quase que o dobro do orçamento de Pelotas, tendo a mesma população que Pelotas. E com isso conseguem pagar, inclusive, melhor os professores. Eu não pago, Pelotas não paga menos porque quer, paga menos porque não consegue pagar mais, como Canoas eventualmente consiga. Mesmo assim, com ação planejada, monitoramento escola a escola, usando as ferramentas de avaliação do ensino, como o IDEB, que tem a Prova Brasil, que mede a proficiência, a qualidade do ensino na matemática, no português, e junto com outros indicadores, como fluxo escolar, a gente consegue entender escola por escola a sua realidade, identificar as causas para aquele resultado e aí você desenvolve um plano de ação específico para cada escola, porque elas têm realidades distintas, em bairros distintos, em cidades distintas, né? Vocações, peculiaridades de cada uma que precisam ser identificadas e respeitadas e desenvolvemos um plano de ação para cada uma delas, tanto do ponto de vista ambiental, as obras de infraestrutura necessárias para tornar o ambiente escolar mais atraente, como do ponto de vista pedagógico, um plano pedagógico específico para atacar aquilo que era prioridade para resolver e melhorar a qualidade de ensino naquela escola. E com isso conseguimos atingir essa melhoria na qualidade da educação, que inclusive passou a nota no IDEB a cidade de Canoas, mesmo que Canoas tenha mesmo mais dinheiro. Ou seja, é planejamento, é gestão, é capacidade de mobilização e parceria com os nossos professores. Eu quero ser um governador parceiro dos nossos professores, porque é essencial trabalhar próximo daqueles que cuidam na sala de aula da educação das nossas crianças e jovens. Olha, o Vanderlei aqui de Cachoeirinha, ele diz que tem ouvido atentamente seus pronunciamentos. E ele está lhe perguntando aqui se o senhor faz ideia da diferença entre administrar Pelotas e administrar o Estado. O senhor não acha que é muito mais difícil administrar o Estado? E o seu modelo de Pelotas pode se transferir para algo muito maior, que é um Estado com quase 12 milhões de habitantes? É Juarez o nome Vanderlei dele? de Não, Cachoeirinha. desculpa, fiquei com Juarez na cabeça. Vanderlei, eu tenho trazido aqui as experiências que eu tive numa cidade com poucos recursos, que me deram a experiência de governar na dificuldade. Não tinha dinheiro sobrando
E ainda atravessamos crise, né? Ou seja, eu peguei como prefeito de Pelotas, entre 2013 e 2016, o período em que as prefeituras começaram a enfrentar grave crise em função da recessão econômica que começou ali em 2014, 15, né, e aprofundada em 16. Então, eu passei por crise como prefeito de Pelotas, uma cidade que é complexa, polo de uma região empobrecida do estado. Eu sei bem o que é governar na dificuldade, com problema, e não ficar chorando e reclamando como o atual governo fica, enfrentando e superando os desafios, entregando os resultados. Então, essa experiência eu tenho. Não tem a ver, o governo do estado tem outra proporção de problema, mas tem outra proporção de possibilidades também. Né? Então, as coisas são equivalentes. Se é verdade que os problemas são maiores no estado, as possibilidades são muito maiores no estado também. E mais do que isso, além de ter sido prefeito de Pelotas, eu me preparei muito para poder chegar aqui e me apresentar a ti, Paulo Sérgio, e a povo gaúcho como uma alternativa para o governo do estado. Depois de sair da prefeitura, fui estudar no exterior, 5 meses, numa das maiores universidades e melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Colômbia, em Nova York, em gestão pública. Tive grandes professores lá. Para ter uma ideia, um ex-prefeito da Filadélfia, um ex-ministro da Fazenda do Chile, um economista que concorreu a presidente da República Tcheca, um dos meus professores lá, entre outros professores. Depois, voltando ao Brasil, comecei um mestrado em gestão e políticas públicas numa das instituições mais respeitadas, que é a Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração em São Paulo. Também um mestrado em gestão e políticas públicas, estudando alternativas e novas ferramentas de gestão para entregar resultados para a população. Então, me sinto preparado, com a experiência necessária, mas, acima de tudo, com a vontade, porque experiência é necessária. Eu compreendo ter a experiência necessária, mas mais ou tão importante ou mais importante que a experiência é querer, tem que querer ser governador, tem que ter vontade e obstinação, não se acomodar para trazer resultados para a população. Porque do outro lado, do nosso adversário, eu vejo resignação. É assim mesmo, é difícil, não dá, veja bem, eu estou cansado disso na política. Eu quero sim, lá dentro do gabinete do governador, a mesma indignação que está aqui fora nas ruas. Não dá para entrar para lá e ficar lá dentro resignado, conformado, rendido aos problemas. Tem que enfrentar e vencer esses desafios. Boa noite, Paulo Sérgio. Pergunta ao candidato Eduardo Leite se pretende terminar com a paridade dos salários entre servidores da ativa e os aposentados. É o Paulo de Porto Alegre. Paulo Sérgio e o Paulo de Porto Alegre, não. A paridade e a integralidade serão respeitadas. Eu tenho falado sobre a necessidade de nós promovermos readequação nos planos e estruturas de carreira dos servidores. O plano do magistério, por exemplo, no Rio Grande do Sul, somos o único estado no Brasil que tem um plano de carreira para o magistério anterior à Constituição de 88. Todos os estados revisaram ou fizeram novos planos depois da Constituição de 88. O Rio Grande do Sul tem um plano que é anterior, é de 74, vejam, 44 anos. É evidente que precisa ser revisto esse plano de carreira. E vamos fazer essas revisões com muito diálogo e parceria com os servidores, como sempre foi minha característica. Como fui prefeito de Pelotas, sempre estive nas negociações, nas conversas, diretamente com os sindicatos, porque o governador tem que se dispor a conversar com todos, ele é governador de todos. No próximo domingo, se o povo gaúcho, entendendo a sua maioria, estar com o nosso projeto, e assim esperamos, as pesquisas indicam isso, nós não estamos, não tem eleição ganha, evidentemente, mas estamos muito confiantes. Passada a eleição, você não governa para o número de eleitores que votou em você, você governa para todos os gaúchos, e com a parceria dos servidores. Então vamos construir alternativas com os servidores para dar segurança na sua carreira, claro que com a capacidade financeira e sustentabilidade econômico-financeira do governo, em benefício do interesse do próprio servidor. Não adianta ter estruturas de carreira que não se conseguem cumprir e que não têm sustentabilidade a partir da realidade fiscal do Estado. É isso que nós estamos propondo. Discussão, reorganização e modelos de estrutura de carreira que permitam a valorização dos servidores com a capacidade de pagamento do Estado, e paridade, integralidade estão asseguradas, não estamos discutindo elas. O Luiz de Canoas pergunta, como é que o senhor se sente sabendo que o seu partido esteve ao lado do governo Sartori por 3 anos e acompanhou todas as dificuldades, com seus erros e seus acertos? Como é que o senhor se sente nessa situação de ter visto seu partido participando 3 anos? O Luiz de Canoas. Luiz, quando um partido político se dispõe a ajudar num governo, ele não está lá para ser ajudado o partido político. Pelo menos nunca é e nunca foi a postura do PSDB.
Nós estivemos lá para dar a nossa colaboração para o Estado. É importante lembrar que em 2014, na última eleição estadual, o projeto que originalmente o PSDB ajudou a construir no primeiro turno da eleição era o projeto que foi encabeçado pela senadora Ana Amélia, que era candidata a governadora. No segundo turno, uma eleição plebiscitária, que é uma eleição de segundo turno, entre duas alternativas, a do então governador Tarso Genro e a do candidato Sartori, nós entendíamos que a mais responsável era do candidato Sartori, porque a outra, do PT, tinha causado problemas ao Estado e aprofundamento da crise fiscal do Estado. Então demos apoio ao Sartori e procuramos com os nossos quadros técnicos e políticos ajudar o Estado do Rio Grande do Sul através do governo. Há uma ajuda ao governador pessoalmente, ao seu partido, ao governo, é uma ajuda e um apoio ao Estado do Rio Grande do Sul com os quadros que nós dispunhamos. Se nós tivéssemos enxergado dentro deste governo o grande sonho do Rio Grande do Sul, que ele se estivesse conectado ao que nós sentimos e percebemos que a sociedade gaúcha demanda, nós não teríamos nenhum problema em ajudar e apoiar, inclusive numa candidatura do próprio governador. Mas a verdade é que nós não percebemos neste modelo o que nós queremos para o Rio Grande do Sul. Nós queremos muito mais, e principalmente um outro ritmo. A velocidade do atual governo é lenta e está fazendo o Rio Grande do Sul ser ultrapassado por outros estados, Paulo Sérgio. Santa Catarina e Paraná criaram mais postos de emprego neste ano do que o Rio Grande do Sul. Nós estamos sendo ultrapassados em educação. Nós ganhamos apenas na criminalidade que cresceu no Rio Grande do Sul por conta de um governo que deixou abrir a maior defasagem da Brigada Militar da história dos últimos 40 anos. Então, nós precisamos de outras medidas, de outra velocidade, de outro ritmo. O governo teve os seus acertos, nós estivemos ao lado do governo quando se buscou alternativas para o Estado. Vou dar um exemplo, que é uma crítica que eu tenho. Concessões de estradas. Nós precisamos melhorar a condição das nossas estradas. E para isso... Aí tem uma pergunta nesse sentido aqui. Vamos lá. Se me permita, eu vou colocar aqui a do Jorge Salazar. Aliás, tem muitas pessoas preocupadas com quem é já escolheu algum secretário, o senhor já tem presidente para o DAIA, o diretor do DAIA. Pergunta para o candidato se ele for eleito, ele vai terminar com o EGR, deixando esse trabalho ou essa responsabilidade para o DAIA, o Jorge Salazar. Salazar. Então vamos por partes aqui. Ó. Já que estamos falando em estrada. O atual, só concluindo o raciocínio anterior, já vou passar para a fala do Salazar, para a pergunta do Salazar. O atual governo aprovou com o apoio do PSDB na Assembleia Legislativa um marco regulatório para concessões de estradas, no início do segundo ano de governo. Pois não fez nenhuma concessão, nenhum edital publicado, porque o governo titubeia nas decisões e nós pagamos a conta. O Estado está perdendo tempo. Está marcando passo, como se diz, né? Está deixando a coisa acontecer e os outros estados estão fazendo a sua parte e vão nos ultrapassando e nós vamos ficando para trás. Então, o governo teve o apoio do PSDB para iniciativas que entendemos importantes, mas não respondeu e não correspondeu à demanda e à ansiedade da população gaúcha, inclusive na questão da infraestrutura. A EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias, é um equívoco. Não é o caso do Estado ter uma empresa pública para a manutenção e operação de rodovias, porque ele não é vocacionado para isso. A burocracia que se impõe ao Estado para licitação, para concursos públicos e contratações, impede a ele de ter ganho de eficiência numa área que precisa dar respostas rápidas na manutenção das estradas em benefício da população gaúcha. O papel do Estado aí não é ter uma empresa que faz a manutenção, é regular e fiscalizar o serviço. Ele estabelece as regras, ele faz a licitação, concede para a iniciativa privada e fiscaliza o cumprimento da iniciativa privada dos investimentos. Então não é extinguir a EGR para passar para o DAIA, é extinguir a EGR para conceder essas rodovias à iniciativa privada e fazer esses investimentos com muito maior ganho de eficiência, maior agilidade, rapidez e benefício para o povo gaúcho. Nós vamos fazer muita obra nesse estado. As obras vão gerar ganho de competitividade no médio e no longo prazo, atraindo investimento privado para as diversas regiões que serão beneficiadas. E as obras propriamente ditas vão gerar empregos, porque bilhões de reais investidos em estradas, duplicando, construindo terceiras pistas, pontes e viadutos que precisam ser viabilizados em áreas estratégicas de acesso a municípios, nós vamos também viabilizar empregos que movimentam a nossa economia e a arrecadação de impostos que atendem os municípios com ISS-QN e ao Estado com ICMS. Bom, nessa mesma linha de raciocínio, o que o senhor pensa da rodoviária de Porto Alegre? O senhor tem novos planos para ela?
E o que o senhor pensa da hidrovia? Eu acrescento isso, já que estamos falando em transporte. São duas questões ligadas ao transporte. Tá, a rodoviária de Porto Alegre merece uma atenção, dado que precisa passar por um processo de licitação. Nome, né? O Anderson Flores que perguntou. O Anderson, nós temos que fazer o processo de licitação, inclusive para regularizar a situação da própria rodoviária e qualificar o serviço para a população. Acho que todos entendem que é necessário melhorar a qualidade dos serviços na rodoviária de Porto Alegre. E vamos fazer isso respeitando aqueles que lá estão na rodoviária de Porto Alegre, prestando os seus serviços e criando um fator de transição para o aproveitamento daqueles que já estão hoje lá dentro, os lojistas especialmente, para a gente criar uma ferramenta de transição desse processo, mas garantindo a licitação para melhorar e qualificar o serviço que é prestado lá. E hidrovia, quando a gente está falando de infraestrutura, a gente acaba falando sempre muito em estrada, porque é o modal que é mais utilizado, mas é claro que a gente precisa viabilizar a qualificação também dos outros modais, tanto aeroportuário, só para dar um exemplo, né? O aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, é um aeroporto que precisa ser viabilizado. Nós vamos ajudar na desapropriação da área, a Caxias do Sul, viabilizar esse aeroporto, que é importante para Caxias, para a Serra Gaúcha, né? Inclusive para o turismo em Gramado e Canela, enfim, a qualificação do aeroporto. Também aí trabalhando com a privatização ou parceria público-privada? Sim, nós vamos ajudar a viabilizar a desapropriação e aí faça o processo de parceria público-privada, de concessão, que viabiliza a construção, inclusive onde se pode colocar um valor de outorga que ressarce o Estado do recurso que ele tiver aportado na desapropriação da área. Ou seja, é como uma antecipação que pode ser feita pelo Estado e não necessariamente um recurso que é colocado como doação ou como o Estado se desfazendo daquele dinheiro, né? Ou seja, ele pode recuperar o próprio investimento a partir da concessão à iniciativa privada. E nas hidrovias também, nós temos que qualificar as nossas hidrovias e começa pelo melhor aproveitamento do Porto de Rio Grande, que precisa ter uma gestão técnica qualificada e processo de dragagem do seu canal de forma contínua e rotineira. O atual governo atrasou em 3 anos o processo de dragagem do canal de acesso ao Porto de Rio Grande. Só agora está saindo a autorização para a dragagem, porque demorou, mais uma vez, não cumpriu as condicionantes ambientais junto ao IBAMA, demorou a apresentar a documentação e, com isso, o processo de licenciamento ambiental foi mais moroso e só agora sai uma dragagem emergencial e mínima e não algo que realmente solucione os problemas do calado do Porto de Rio Grande. Então, nós queremos garantir rotina de dragagem. Alguém falou ainda, conversando com técnicos na área, que dragagem num porto como o de Rio Grande, especialmente, é como para uma pessoa escovar os dentes. Tem que fazer continuamente, tem que fazer como rotina. A falta da rotina da dragagem causou o assoreamento do canal e, consequentemente, os navios não estavam podendo sair com a carga cheia. Os navios não podendo sair com a carga cheia limita a capacidade de escoamento da nossa produção, encarece e tira a nossa competitividade. Então, vejam, o Rio Grande do Sul não pode mais ficar para trás, não pode mais perder esse tempo. Nós precisamos viabilizar a infraestrutura para escoar essa produção, para dar ganho de produtividade, de competitividade para tudo que se produz aqui, ganhar mercados, reduzir os custos para quem produz, vai gerar ganho de mercado, vende-se mais, produz-se mais, gera-se mais emprego, gera-se mais arrecadação para o Estado. O telespectador continua se manifestando, já temos, olha, 420 WhatsApps aqui, uma loucura. Eu estou pegando para amostragem aqui, as pessoas vão ficar insatisfeitas porque eu não consigo realmente colocar todos. Paulo Sérgio, uma vez ganhando a eleição, o senhor vai agir como outros colegas seus de partido que, quando assumiram o governo, quando tomaram passo, passaram a espalhar o ódio e disseminar a tragédia? Jorge do Carmo de Tapes. Jorge, eu não sei especificamente a quem que tu te referes. Ele dá um nome aqui, mas eu não... Mas, enfim... Ele dá os 2 nomes aqui, mas eu não... tudo bem, então... Não vou levantar. Então, ficamos assim. Eu posso ser julgado pela minha prática política. Eu sou novo em idade, mas não sou novato na política. Eu tenho 14 anos de vida pública. Fui vereador, secretário municipal, presidente da Câmara, prefeito da minha cidade. Sempre fiz política com amor à causa, à missão que é a política e com amor à minha terra, no caso Pelotas, e com amor ao Rio Grande. Eu sou contra essa política do ódio. Eu entendo que governar
exige ter capacidade de conversar com todos, de diálogo. Eu tenho que ter a capacidade de conversar com quem concorda comigo e com quem discorda e diverge também, porque, uma vez eleito, nós nos tornamos governantes, não vou dizer governantes de todos, é governante para todos. Eu não governo as pessoas, eu governo para elas. E para todas as pessoas, independentemente da sua região, da sua idade, da sua crença, da sua cor, independente de qualquer questão, nós governamos para todas elas. Só para dar um exemplo. No primeiro turno dessa eleição, o Fórum dos Servidores Públicos do Estado fez um debate entre os candidatos. Estavam lá os candidatos que são vinculados à esquerda, o Robaina, o Júlio Flores, o Rosseto, o Jairo Jorge, estavam lá. E eu. O Sartori não foi, o Matheus Bandeira não foi, esses candidatos não foram, se recusaram a ir. Eu fui lá e recebi vaias, Paulo Sérgio, porque eu sabia que teria grupos políticos lá da esquerda que não concordam comigo e que talvez não fossem me receber bem. E fui vaiado e fui criticado por alguns, mas não deixei de estar lá. Não deixei de estar lá porque insisto nisso. Governar exige ter capacidade de conversar e dialogar com quem concorda e com quem discorda, com quem diverge também. Eu não posso conversar e me dispor a ouvir apenas as pessoas que concordam comigo. Eu quero ouvir as divergências também, porque quem se dispõe a ouvir erra menos e acerta mais. E eu quero errar menos. Infalível não poderei ser. Infalível é impossível. Somos seres humanos. Mas eu quero fazer um governo que acerte mais do que erre. E, para isso, eu quero governar muito ouvindo as pessoas, independentemente das suas críticas. Eu sei bem separar as críticas daquelas apenas focadas em destruir a gente, desfazer, e, aliás, tem muitas. Então, aí as fake news, as mentiras, os boatos, muita mentira e fake news rolando. Mas eu sei separar bem essas aí que estão preocupadas apenas em destruir, daquelas que são interessadas em defender as suas causas e que têm a sua legitimidade, e eu as escuto humildemente para poder ser uma pessoa melhor, porque me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Gostaria de saber do candidato Eduardo Leite suas propostas para o turismo aqui no Rio Grande do Sul. Abraços, Delano Lima, turismólogo. Delano? É. Delano, tens toda a razão aí. Olha, no atual governo o turismo ficou relegado a um segundo patamar, inclusive com a extinção da Secretaria de Turismo e sem políticas efetivas para essa que é aquela que se chama indústria sem chaminés, porque gera muito emprego, tem um potencial, o nosso estado tem riquezas naturais, riquezas culturais, né? Temos também, a partir da nossa vocação empreendedora, a possibilidade do aproveitamento do turismo de negócios também, né? De eventos que podem aqui as nossas cidades serem sedes de grandes eventos. Então nós podemos e temos um grande potencial nisso. Mas o papel do governo está justamente em fazer a articulação de todo o trade turístico nas regiões para que se criem os calendários que atraiam os turistas. Então o governo do estado tem uma responsabilidade de atuar muito de forma próxima aos municípios para a estruturação dos calendários de eventos, de forma a ter o melhor aproveitamento nas regiões, sugerindo calendários e roteiros turísticos para quem quiser visitar o estado. Nós também temos que fazer um investimento em infraestrutura que melhore acessos a essas regiões turísticas no nosso estado. Temos que garantir segurança nas regiões turísticas, porque o turista está procurando uma boa experiência e se ele se sentir com medo no nosso estado, o turismo também deixa de vir. A nossa vocação, aliás, o nosso folclore, a nossa tradição gaúcha são também uma grande alavanca para o turismo. Eu estive conversando com um fórum de tradicionalistas, né, que reúne empresários, artistas, MTG, várias pessoas ligadas ao meio do tradicionalismo gaúcho, e tivemos uma excelente conversa em Guaíba, ainda no primeiro turno, conversando sobre o quanto que o nosso folclore, a tradição gaúcha, podem servir de alavanca para o turismo também, porque é algo nosso, é peculiar, é característico nosso e que não há lá fora. Então, nós temos que também saber amarrar essa programação ligadas às tradições como alavanca para o turismo no nosso estado, inclusive para regiões que têm potencial e que são subaproveitados, como a Costa Doce do estado, né? A Costa da Lagoa dos Patos, que pode ter, a partir de toda uma programação ligada à tradição gaúcha, um grande atrativo para o turismo. Nós vamos olhar para o turismo com uma grande geração de renda, de emprego que ele pode
ser para o Estado. O que o candidato Eduardo Leite falar com o Jardim Botânico? Lá existe um museu desativado que era muito visitado por escolas, além de hortas que ensinam consciência ecológica e preservam a flora nativa. Eu também estendo isso aqui para a questão do nosso zoológico. O nome do nosso telespectador é Antônio Jacques de Matos. Antônio, a Fundação Zoobotânica, né, e o Jardim Botânico e o Zoológico, nós temos que olhar nas suas diversas frentes. No que se refere a pesquisas científicas que podem proporcionar ao Estado, eu entendo que nós temos que identificar de uma forma de sustentar essa atividade em benefício do interesse público, das pesquisas e da ciência. No que diz respeito a museus e estruturas a serem proporcionadas para o próprio zoológico, para a população, nós temos que identificar as parcerias com a iniciativa privada que possam significar a manutenção de atividades com menor ou nenhum desembolso por parte do cofre do Estado, porque governar é fazer escolhas. É claro que é uma iniciativa e uma ação que é defensável e que deve se buscar viabilizar, mas nós temos que identificar também as prioridades do Estado. Nós temos muitas carências em segurança, problemas na área da saúde, da educação, que precisam ser priorizados. Eu entendo que pelo patrimônio, inclusive, que a própria Fundação Zoobotânica tem, nós podemos viabilizar parcerias com a iniciativa privada que sustentem as suas atividades, que são de interesse da sociedade, com menor desembolso por parte do cofre do Estado. E uma área nobríssima em Porto Alegre, nobríssima. O zoológico também, não? Área extremamente nobre. Boa tarde. Meu marido acabou de ser confundido com ladrão por policiais e foi agredido pelos mesmos. O que o senhor fará para um melhor treinamento de policiais? Pamela Teixeira. Olha, Pamela, uma das coisas é fazer um episódio específico que merece apuração, evidentemente. Então, toda aqui a nossa ressalva e respeito aos nossos policiais, que cumprem, nossos policiais militares, uma missão importante e que merecem ser valorizados. Então, esse caso que envolve especificamente o marido tem que ter a correta análise e averiguação para identificar o que aconteceu nesta situação. Eu quero direcionar aqui meu respeito e consideração aos nossos policiais militares que precisam cumprir com a sua função. Em seguida, dizer que uma das críticas que eu tenho é a forma de incorporação que o atual governo está gerando. Deixou de fazer incorporação de efetivo durante um grande período e agora faz incorporação em massa, chamando milhares, às vésperas da eleição, diga-se de passagem, né? Não fez ao longo do governo e às vésperas da eleição faz o chamamento, a convocação de milhares de servidores para a segurança no policiamento militar, o que é, do ponto de vista técnico, equivocado, no mínimo, porque vai gerar um treinamento mais precário. Se você vai formar grandes turmas, você perde a qualidade do processo de treinamento do que você faria se você fosse formar turmas menores. Então, uma das formas de garantir um bom treinamento é fazer o chamamento ano a ano de efetivo de forma responsável para não deixar abrir a defasagem que esse governo deixou abrir e também para garantir processo de formação melhor, além de não deixar ter depois uma aposentadoria em massa também, né? Porque esses servidores que são chamados no mesmo período vão também depois lá na frente se aposentar em massa e aí geram problemas lá na frente na reposição dos efetivos. Além da CORAG, da Fundação de Recursos Humanos, Zoológico, que já foram privatizadas, falta a CEE, a Sulgás, a CRM. Não daria para incluir mais órgãos como a EGR, o ERGS, por ser atividade privada, para então aliviar o peso do Estado? Quem está perguntando é o Hildo Mário. Hildo, já falei aqui sobre a EGR, nós entendemos, a EGR não parece ser o caso de ser privatizada, porque é o caso de conduzi-la a uma extinção, mas vamos analisar a melhor forma de conduzir esse processo, mas uma coisa é certa, não é vocação do Estado ter uma empresa estatal de manutenção de rodovias. Nós devemos conduzir isso para a iniciativa privada. O ERGS, entendemos que cumpre uma missão, nós temos aqui melhor estruturar a atuação dela, atendendo regiões que são pouco atendidas pelo ensino superior e muito em articulação também da UERGS com as universidades comunitárias, que entendemos têm capacidade de auxiliar no processo de formação de ensino superior com igual qualidade e por isso que nós queremos fazer parcerias com as universidades comunitárias.
CS, RM e Sulgás, nós já também falamos que vamos conduzir ao processo de privatização, com a diferença em relação ao atual governo em 2 pontos fundamentais. Primeiro, a preocupação com os servidores, com os funcionários dessas empresas, que vão ter, serem conduzidos para terem segurança no seu destino, pelo menos por um período, para dar segurança às suas famílias, para ser aproveitado, seja na nova empresa ou seja na administração direta, porque não é culpa de quem está num poste de luz ligando energia elétrica a falta de sustentabilidade da empresa e a ineficiência da empresa pública. Então, nós precisamos pensar nessas pessoas e nas suas famílias. Em segundo lugar, para onde vai o dinheiro? O atual governo vendeu ações do Banrisul. Isso é privatização. Ele vendeu, privatizou o patrimônio público, ações do banco que eram do Estado, foram vendidas, é privatização, privatizou parte do banco. E o pior de tudo, colocou esse dinheiro no caixa único, no custeio do Estado. Usou para pagar as contas do mês. Isso é um grande equívoco, Porque o patrimônio do Estado não pode ser vendido para pagar as contas do mês. Tem que usar esse recurso para reinvestimento que ajude a gerar mais riqueza. Porque senão ele está fazendo o quê? Cuidando apenas do problema do seu governo, para resolver o problema do seu mandato. Que é o que historicamente tem acontecido no nosso Estado. Os governos pensam em si, no seu horizonte de 4 anos, resolvem os seus problemas e cavam um buraco muito mais profundo lá para frente. Queimam o nosso futuro para resolver os seus 4 anos. Isso eu não vou fazer. Nós vamos tratar do patrimônio com responsabilidade e tendo soluções estruturantes para o nosso Estado. Despesas permanentes, como o pagamento do salário, custeio, têm que ser suportadas por receitas permanentes para o Estado. Então, privatização tem que ser feita para resolver o problema das pessoas e não o problema do governo, como o atual governo tem feito. CS, RM, Sulgás, vamos fazer o processo de privatização com a responsabilidade da condução da vida dos funcionários e com a responsabilidade da condução dos recursos que vão ser auferidos com o processo de venda. Eu dei uma invertida aqui porque já ultrapassamos 500 WhatsApps, né? Então eu estou dando uma invertida para pegar uns mais recentes. E vou aqui começar com o Ronaldo Nunes de Viamão. Ele pergunta qual a resposta imediata para a nossa área da construção civil, que foi a mais afetada durante estes anos todos. Os trabalhadores perderam o emprego. O Ronaldo Nunes. Olha, Ronaldo, o Rio Grande do Sul não é uma ilha, né? Nós estamos inseridos no contexto nacional. Então, precisamos que a economia nacional seja reanimada com ganho de credibilidade e confiança para que se animem os investidores a empreender, investir e aqueçam a economia e com isso se circula a riqueza que faz com que a construção civil também seja aquecida. Agora, é claro que tem que ter o panorama nacional e tem que ter o apoio do Estado. Por isso que eu estou dizendo, a pauta para o Rio Grande do Sul é competitividade, acelerar processos burocráticos, né? Para conseguir alvarás, licenças ambientais para obras e investimentos no Estado, tem que ser mais ágil, tem que ser mais rápido. Existem ferramentas para isso. Outros estados já estão fazendo. Não é palavra e promessa aqui ao vento. São exemplos que nós vemos em outros estados. Se o governador olhasse mais para o que está acontecendo lá fora, talvez ele já tivesse se atentado para fazer isso aqui no Estado, mas não. Ele fica estático, não se move e não percebe que o mundo está avançando e o Rio Grande do Sul está ficando para trás. Outros estados, como a Bahia, como Santa Catarina, já têm processos de licença por adesão e compromisso, que são licenças por autodeclaração. O empreendedor lança digitalmente, Paulo Sérgio, toda a documentação necessária para conseguir empreender e o Estado, ao invés de fazer ele esperar a análise de toda a documentação para dar ao alvará e a possibilidade de começar a sua obra, seu investimento, ele automaticamente autoriza o empreendedor a empreender. Com isso, a riqueza começa a circular e o Estado está notificado e ciente de que está uma obra, um investimento acontecendo. Aí ele vai lá fiscalizar. O Rafael Reutemann, aqui de Porto Alegre. Por favor, Eduardo Leite, qual será a sua política de incentivos fiscais para atrair as indústrias para o nosso Estado e assim desenvolver regiões e promover o emprego e a renda para os gaúchos? Rafael, a grande demanda é essa, né? Atrair empresas para o Estado. Eu diria que antes de atrair, junto com atrair, vamos dizer assim, está manter as que já estão aqui. Nós estamos afastando as empresas do Rio Grande do Sul por conta de custos elevados para a produção no Rio Grande do Sul. O atual governo despreza isso, porque olha apenas para o caixa, olha apenas para o cofre e quer resolver o seu problema, colocando o problema no colo do cidadão e sufocando quem quer empreender. O povo gaúcho é altamente empreendedor e gosta de trabalhar, gosta de serviço, inova, empreende,
mas não têm encontrado espaço para conseguir empreender aqui. A gente não cria emprego por decreto, a gente não traz o empreendedor pelo braço e manda investir aqui. A gente tem que criar o ambiente que torna o Estado atraente. E esse ambiente é por este tripé. Infraestrutura, que dê condições logísticas de escoamento da produção. Redução da burocracia, para aprovar mais rapidamente processos de alvarás e licenças para quem vai empreender aqui. Redução da carga tributária, para ser mais barato empreender aqui. Aliás, o senhor e a senhora que estão nos assistindo aqui estão pagando mais na energia elétrica da sua televisão ligada agora e da luz ligada na sala de casa, estão pagando mais no combustível, na gasolina, para andar de carro aqui, do que em Santa Catarina. Estão pagando mais na telecomunicação porque o imposto aqui, o ICMS, é mais alto. Eu não estou prometendo aqui reduzir abruptamente, porque seria irresponsabilidade minha. Mas um compromisso nós temos. Nós vamos trabalhar na redução dessa carga tributária, porque isso está significando sufocar empreendedorismo. E aí o que ele fala sobre incentivos fiscais, o Rafael, o maior incentivo para o empreendedor estar aqui não é a ferramenta de incentivo para ti, para a tua empresa, eu vou diminuir imposto, eu vou diminuir... Eu tenho que criar esse ambiente, que é a maior ferramenta de incentivo. Se tiver estrada, se tiver burocracia ágil, se tiver impostos, em geral, reduzidos, a gente já anima muita coisa, não precisa fazer ferramenta específica de incentivos fiscais. Agora, eu sou a favor dos incentivos fiscais para determinados setores que sejam estratégicos, que possam significar impacto em economias mais degradadas e mais deprimidas do interior do Estado e também como ferramenta para compensar esse custo elevado que nós temos no nosso Estado até que a gente consiga melhorar a infraestrutura, a burocracia e a carga tributária. A Ângela coloca um assunto aqui que eu acho que é pertinente, né? A insegurança no campo era uma coisa que preocupava a todos. Agora, a segurança em pequenas comunidades, com agências bancárias que estão sendo explodidas, com pessoas sequestradas nessas também pequenas localidades, as delegacias lotadas por falta de vagas em presídios. A Ângela pergunta, o que o senhor vai fazer para resolver essa situação muito preocupante? Olha, esse mereceria um programa inteiro só sobre segurança pública, né? Bom, não é à toa que eu trouxe ao meu lado, para ser meu candidato a vice-governador, um delegado da Polícia Civil, que já foi chefe da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul, que é o delegado Ranolfo. Conhece o tema por dentro e juntos nós vamos implementar um plano estadual de segurança que vai nos proporcionar a melhoria do processo de integração entre as polícias, por exemplo, e também da integração de ações entre Estado e municípios. Hoje não há um plano articulado que permita às próprias polícias atuarem de forma melhor integrada, compartilhando melhor as informações, com metas e indicadores a serem perseguidos, e vamos também trabalhar reconhecendo o que nós falamos do tripé da segurança, que é investimento, integração e inteligência. Nós temos que promover investimento, melhorar efetivos e ter infraestrutura e tecnologia. Tem que ter integração, melhorar o processo de integração na atuação das polícias e também na área preventiva junto dos municípios, articulando melhor serviços de assistência social, de saúde e educação. Inteligência, o efetivo existente, a tecnologia existente, nós temos que também empregar com inteligência. Reconhecendo, eu estive lá quando eu estava em Nova York, visitando a polícia de Nova York. Nova York é uma cidade que tinha, na década de 80, índices alarmantes, até o início dos anos 90, na criminalidade. A cidade estava muito degradada e com índices terríveis de homicídios, roubos, e tiveram uma atuação que é exemplar para o mundo inteiro no combate à criminalidade. E parte dessa atuação está vinculada ao uso inteligente do emprego do efetivo a partir de sistemas informatizados, né, mapeando, identificando as regiões, os horários, os mapas de calor, a política das janelas quebradas, combatendo desde pequenos delitos que precisam ser combatidos para evitar os maiores, exatamente. E então essas questões precisam ser incorporadas ao Estado. Não é uma tarefa fácil, passam também pela questão do sistema prisional que foi falado, então investimento no sistema prisional. Ah, mas eu vou dizer, mas não tem dinheiro, Eduardo. Mas tem alternativas. Seja para a parceria da iniciativa privada, para a construção de novas unidades e reformas de unidades prisionais, seja pelos recursos disponíveis no Fundo Penitenciário Nacional, que podem ser acessados e que foram desperdiçados pelo atual governo. Bom, nós vamos rumar agora para o nosso ponto final. Vamos à mensagem do Senac RS e logo em seguida a mensagem da Gimo Qualidade Comprovada no nosso ponto final. A economia do Estado está melhorando. Qual a sua expectativa para 2018? A do Sistema Fecomércio RS é de mais crescimento, que o mercado de trabalho continue se recuperando e que a inflação e os juros sigam baixando.
Para isso, incentivamos o empreendedorismo e a livre concorrência. Nesse ano, teremos uma nova chance de escolher. Esse é o desenvolvimento que queremos. Sistema Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Bom, o senhor agora tem os nossos microfones e câmeras à disposição aí para se dirigir para todo o Rio Grande do Sul, para nossas 4 geradoras de televisão, entre elas Pelotas, e 106 retransmissoras. Maravilha, eu quero te agradecer, Paulo Sérgio, olha, te cumprimentar e agradecer pela belíssima cobertura que a Pampa e que tu fizeste aqui nessas eleições. Uma oportunidade super importante para a gente discutir ideias, projetos para o futuro do Estado. A nossa campanha foi marcada, desde o primeiro turno, nesse segundo turno não foi diferente, por propostas. Nós atacamos os problemas, nós não atacamos pessoas, embora sejamos duramente atacados. Talvez você já tenha recebido pelo seu WhatsApp ou pelo Facebook, tenha visto as mentiras, os boatos, as fake news que espalham. Algumas ridículas, né? Assim, risíveis, mas ao mesmo tempo deploráveis. Porque a baixaria corre solta e essa política é a que eu quero mudar. Eu estou na política para ser diferente disso tudo que eles estão fazendo aí, dessa velha política, do apego ao poder, de quem quer reeleição a qualquer custo. Comigo, não. Eu não concorri à reeleição como prefeito de Pelotas justamente porque eu acredito no processo de renovação. E o Brasil já mostrou, e os gaúchos também mostraram, que querem romper com essa velha política. E a ruptura aqui no Rio Grande do Sul é conosco. Nós vamos romper com essa velha prática política e vamos fazer a política do amor, da parceria, do diálogo, da construção com a nossa sociedade. Um Estado de gente que faz precisa de um governo que deixe fazer. Nós vamos fazer esse Estado crescer e voltar a ser protagonista no cenário nacional. Acreditem nisso, não acreditem apenas em mim, acreditem na capacidade de cada um de vocês, porque nós vamos mudar o Rio Grande juntos a partir do próximo domingo. Tem uma pergunta aqui da Daniela de Pelotas, que ela coloca que acha que, entende que tem empresas que devem ser privatizadas, mas porém aquelas que estão vinculadas à TI, né, que estão vinculadas a essa inteligência que o Estado precisa, e ela projeta para a Procergs. A Procergs corre o risco de ser privatizada? Não temos planos de privatização para a Procergs. Eu entendo que na área da inovação, da tecnologia, é justamente onde o Estado acaba sendo mais difícil para promover inovação. Agora, é importante deixar claro, inovação e tecnologia estão no centro do nosso projeto de desenvolvimento para o Estado. Inclusive, o atual Estado acabou ficando sem estrutura específica e atuando de forma acanhada na questão da inovação e da tecnologia. Nós queremos poder provocar esse setor, criando ambientes de inovação, programas de polos tecnológicos nas cidades, reconhecendo uma vocação que nós temos a partir das nossas instituições de ensino superior e que precisamos de linhas de crédito facilitadas, a partir do Banrisul, por exemplo. Precisamos ter a correta interação da academia, com a iniciativa privada, com o governo e com a sociedade, para criar um ambiente que desperte o nosso Estado para esse setor, que é a grande economia do futuro. Eu pensei aqui nessa infinidade de WhatsApps que recebemos, e o Polo de Rio Grande, o que o senhor vai fazer para a retomada do Polo, está perguntando o Thomas. O Polo Naval de Rio Grande, Thomas, é um exemplo de onde o Estado precisa agir como Estado, com a força que tem o governo. A área é pública, o Estado precisa intervir para que se resolva o imbróglio que se ali criou em função da entrada em recuperação judicial das empresas dos estaleiros ali, do Polo Naval de Rio Grande, e poder viabilizar a retomada do Polo Naval como um instrumento de estímulo à economia local. Eu conheço bem a realidade, porque fui prefeito de Pelotas, e ali ao lado assisti isso acontecendo e quero dar minha colaboração agora como governador para reativar a economia a partir do Polo Naval, que tem uma estrutura monumental estabelecida lá naqueles estaleiros e que pode servir muito para o desenvolvimento do nosso Estado. De aniversário hoje, José Fortunati, um grande abraço, Fortunati. Um abraço ao ex-prefeito Fortunati. Leonardo Moirer Brasil, Neca Gonzaga, o Sérgio Roberto de Abreu, o Alcides, doutor Alcides Mandelli Stunfi, nosso companheiro, nosso amigo, Walter Pasqualini de Campos, entre tantos, a Cristine Nunes, o Gustavo Kempf de Oliveira, Arlete Vedequim, entre tantos aniversariantes. Parabéns
a todos. Parabéns ao Grêmio, né, pela vitória importante de ontem contra o River. E aqui está o seu jeton. Olha aí. O programa tem jeton. Os chazinhos aqueles, para o senhor se acalmar. Maravilha, já reserva aí para sábado e vez, domingo aí que vai ser tenso. Vamos ser. E aqui limão, gengibre e mel também, porque a gente fala tanto aqui, o gengibre aí é importante, né? Tá bom. Obrigado. Assim, encerrando essa fase dos piratináveis, onde esteve aqui o governador José Ivo Sartori, hoje o candidato Eduardo Leite, que nos deu o prazer da sua presença aqui, e com essa infinidade toda de atenção que está sendo despertada para as eleições. E o senhor tinha razão quando disse, né? Que bom que agora as coisas passam, esse foco passa a voltar para o Estado, que ela ficou muito concentrada na eleição presidencial. E vamos aguardar domingo aqui no trajeto que o senhor vai fazer pela manhã, que depois volta em Pelotas. Né? Exatamente, volta em Pelotas. Que horas o senhor volta em Pelotas? Em princípio, vou fazer o mesmo itinerário do primeiro turno, então, de manhã cumpro as agendas na imprensa, à tarde voto lá, acompanho a apuração lá e depois retorno a Porto Alegre. Tá certo, vamos aguardar aqui domingo. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região com os nossos apresentadores locais. E aqui de Porto Alegre, ela, a Vera Armando. Não sei se está triste ou feliz com a vitória do Grêmio. Como gaúcho, acho que ela está feliz também. Então, obrigado a todos. Até amanhã com mais um Papa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.